Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. A BPMP Rio de Janeiro hoje vai apresentar a live Processos de Negócio versus Pessoas. Boa noite a todos que já estão aqui entrando. Eu vou aqui chamar a Clenice. Só um minutinho. Só um minuto. Pessoal, só um minuto. Opa, a Clenice está entrando aqui. Oi! Pronto, cheguei. Boa Cá, noite. cá estamos, Cá finalmente. estamos. Pronto. Tá, Muito bem, deixa eu só ajeitar chegando. aqui. Pronto, Isso, ajeitei aqui. E aí, tudo bem? tudo aqui, pronto, aqui esperando aí pelo povo chegar, né? Isso. Tô vendo aqui que, olha, Tânia Albuquerque, André Bernardi, Fábio Fábio, Diniz. Fábio de mim, meu amiguinho. Ah, que legal. O pessoal tá entrando aqui. Então Isso. deixa eu ver a hora, são 19h01, tá? Então, Isso. assim, vou abrir aqui dando boa noite a todos. Eu, Ivani, delegada regional da BPMP Rio de Janeiro, em nome da BPMP Rio de Janeiro, agradeço a presença de vocês, dando meu boa noite, tá? O pessoal está entrando aqui, Clerícia, todo mundo Isso. entrando. E aí, essa noite, nós estamos aqui com a Clenice e vamos falar sobre processos de negócio versus pessoas. E aí eu vou dar a palavra agora para a Clenice, para ela se apresentar, falar um pouquinho dela, do trabalho dela, muita coisa, né? Muito bem, então ó, tem aqui, ó, Bolívia presente, ó, saudações, Alberto, aí eu estou sem óculos, não deu para ler, você que está de óculos aí, Ah, a seja Bolívia é bem-vindo, viu? presente. É o Alberto Vargas. Isso, muito bem. Então, eu sou Clenice Araújo, sou psicóloga empresarial, né? E a Ipani hoje me convidou para falar sobre processos e pessoas, que é realmente o que eu gosto de falar, né, Ipani? Porque os processos são movidos por pessoas. Então, os processos são extremamente importantes como guias para as soluções dos problemas empresariais, mas são as pessoas que tocam, né? E é Exatamente. sobre essa integração, né? Porque as coisas não são sozinhas, não são separadas. Elas são extensão uma da outra. E para que os processos funcionem, as pessoas precisam estar funcionando muito bem, precisam estar emocionalmente bem. Né? E é essa a proposta de hoje, de mostrar como que essas duas pontes se conectam, né? Um, Exatamente. né? Como que os processos podem funcionar bem se as pessoas não estiverem bem. É isso Então, a aí. Ivani é especialista em processos e eu sou especialista em pessoas. Tá vendo? E assim, dois assuntos que ninguém imagina, né? Mas isso é negócio. Como que o negócio vai ser impactado pelas pessoas, né? E vou começar até colocando a primeira pergunta, né? Nesse momento, não é? Nesse ano, vamos colocar esse ano para cá, a gente não vai nem mais falar a palavra, né? A palavra do que está acontecendo, que é a pandemia, né? Não vamos mais falar dela.
Mas assim, em decorrência de todas essas mudanças trazidas pela, pela pandemia, né, que ainda estão presentes, tá? Houve uma mudança muito grande nas empresas, houve uma mudança muito grande em tudo, né? E como que isso impactou o psicológico das pessoas? Como que isso impactou as pessoas? Fala pra gente a tua visão desse impacto, o que causou, como é que foi Você isso? falou, não vamos falar disso, porque já está aí na nossa vida há um ano, mas infelizmente não Vamos tem falar. como não falar disso, porque está muito presente na nossa vida e está impactando diretamente todas as pessoas e todas as empresas, né? Então, assim, no primeiro momento foi aquele uau, e agora? No segundo, agora a gente já está num momento de adaptação a essa Ah, nova realidade. E de que forma isso impacta? Isso impacta diretamente as pessoas, justamente, porque o primeiro momento é aquele choque, agora vamos nos adequar, nos ajustar, eu estou morando aqui, vou morar ali, pessoas se mudando, pessoas que moravam em apartamento pequeno, precisando de espaço na casa, porque agora está todo mundo junto, marido, filho estudando. Então, como que isso impacta? Porque não foi uma mudança planejada, as empresas nunca pensaram que um dia poderia tomar essa decisão. Muitos já trabalhavam, quem trabalhava no home office são pessoas do marketing digital, pessoas de nichos assim bem específicos. As grandes empresas não pensavam nessa possibilidade de botar seus funcionários em casa, então você vê empresas enormes, multinacionais, colocando todos os funcionários no home office, e isso teve um impacto muito grande no emocional, tanto dos donos dos negócios, que estavam acostumados a ter controle dos processos, sim, né? Então, agora, como é que eu vou controlar esses processos com essas pessoas em casa? sim. Né? Então, eu tive, assim, empresários que diziam para mim, olha, eu vi funcionário meu trabalhando 11 horas da noite, e eu não gostei disso. Eu digo, por que você não gostou? Ah, porque provavelmente ficou o dia inteiro resolvendo questões pessoais e só deixou para trabalhar 11 horas da noite. E aí eu perguntei para ele, vem cá, a atividade que o funcionário precisava fazer foi feita? Foi. E qual o problema que se ele resolveu um problema de manhã e foi resolver a questão à noite? Se não impactou, se não deu nenhum prejuízo para o seu negócio, ele deixou de lançar alguma coisa, um lançamento importante, não paga. Não, está funcionando melhor do que nunca. Mas é incrível como não ter o controle da hora, do minuto do Sim. funcionário, como que isso deixa o empresário desconfortável, o gestor, muitas vezes desconfortável. Então, foi assim um grande desafio assim para mim, para mostrar para é óbvio que são uma visão assim que eu diria, e que o mais impressionante é que não foi uma visão de um empresário velho, digamos assim, da Hum, velha, isso é o que mais me chamou a atenção. Era um empresário jovem. Mas como? Se o funcionário fez o que precisava ser feito, é isso que importa para a empresa. se ele entregou o resultado, né? Ele entregou o resultado, mas Exatamente, mas então eu percebi que alguns empresários eles trouxeram os funcionários para dentro da empresa o mais rápido que puderam para ter controle desses processos. E outros adoraram e se sentiram livres, se sentiram maravilhados de poder passar 40 minutos de reunião com os seus funcionários e de repente ver que estava tudo fluindo de uma forma uhum, maravilhosa. E eu vi uma entrevista de empresários assim que há muitos anos atrás uma funcionária se demitiu e ele se incomodou daquela funcionária ter se demitido, que ele gostava dela, e foi perguntar, mas por que é que você está indo embora? Ela disse, eu tive uma oportunidade de um home office, a minha filha é pequena e eu não posso perder essa oportunidade. Esse empresário falou que naquele momento ele não tinha nada para oferecer para aquela funcionária. E aí ele estava falando isso, imagina, né, se a gente soubesse, eu não teria perdido aquela funcionária tão boa. Mas naquele momento eu não conseguia ver dessa forma, que eu poderia colocá-la em home office, porque ela era importante para ela ficar com a filha dela também, né? Então eu acredito, Ivani, que essa mudança que a pandemia trouxe é uma mudança estrutural na nossa sociedade, no planeta Terra, né? Tanto é que não foi uma coisa local, uma coisa planetária, é um uhum. movimento, eu acredito, de evolução humana e dos negócios. E assim, eu escrevi o ano passado um livretinho, né, pequeno,
sobre aprendizado, e eu escrevi no começo uma historinha que eu ouvia do meu pai, e ele dizia, sabe por que os besouros não têm casa, Clenice? Eu digo, não, por quê? Porque quando Deus foi ensinar como fazer a casa, eles saíram voando dizendo, já sei, já sei, já sei. Eu li teu livro, muito bom, muito objetivo. Pois é. E aí, assim, o que eu digo da pandemia é isso. Quem não aprender rápido hoje a se adequar a essa nova realidade, que eu acredito que não existe novo normal. Existe agora o normal. E eu espero que esse normal continue disponível. A gente precisa aprender rápido, porque senão a gente vai ficar sem casa igual os besouros. Exatamente. Mas aí eu ia te perguntar agora. É impressionante, né, como algumas competências dos gestores, né, o gestor ele tem que ser, ele tem que compartilhar, ele tem que dar autonomia, né, mas algumas competências de gestores, os próprios gestores que já não conseguiam talvez fazer presencialmente, que é delegar, né, fazer uma decisão compartilhada, eles não vão conseguir mesmo nesse momento, né? É pedir demais para eles, né? Conseguirem ter uma forma de atuação diferente, né? Só porque aconteceu algo diferente, né? As pessoas não mudam assim de uma hora para outra, né? A gente sabe. E aí, os colaboradores ficam impactados, né, por esse controle maior e talvez por outras atitudes, né, que eles se sintam pressionados. E essas pessoas, eu acho que chegam num momento em que elas ficam até doentes, né? De alguma forma elas ficam doentes. Então, essa busca de ajuda e de apoio pelos profissionais, ela foi grande, não foi? Nesse Muito momento. grande, muito, muito grande. O ano passado, assim, no início do ano, foi assim uma demanda absurda por apoio, porque as pessoas estavam muito desesperadas sem saber como lidar com essa situação toda. Eu diria que de setembro do ano passado para cá acalmou e os empresários vieram mais buscar ajuda do que até os próprios colaboradores, porque eles estavam querendo saber como lidar com essa nova realidade, né? Como Uhum. gerir. Então, assim, o que é que eu percebi com relação aos funcionários? Um excesso. As empresas começaram a superlotar os funcionários de atividades, para ter certeza que eles não iam ficar desocupados nem um minuto. Isso Caramba, foi uma coisa muito séria, né? Assim, gente, eles estão me passando tarefa que eu não fazia em uma semana, querem que eu faça em um dia. Eu estou cara. trabalhando 12 horas, 24 horas, eu agora estou aqui. Então, era assim, uma ansiedade dos gestores e dos pequenos empresários de superlotar suas equipes com atividade, cobranças, reuniões uma em cima da outra, totalmente desnecessárias para ocupar os funcionários, né? Então, um nível de ansiedade muito grande. Então, eu diria que neste ano, final do ano para cá, essa situação se acalmou. Uhum. Muitas empresas enxugaram quadros, contrataram pessoas mais qualificadas, houve uma movimentação, eu senti que houve uma movimentação muito grande nas empresas para contratar pessoas realmente qualificadas. Eu senti isso, não sei se você percebeu esse movimento, que os empresários querem pessoas mais pontuais para os seus negócios, mais prontas para atendê-los, Uhum. mais qualificadas. E fizeram muito movimento, enxugaram quadros e tudo mais, mas estão funcionando melhor e eles estão agora, eu diria que os próprios gestores buscando uma comunicação melhor com seus funcionários, entendeu? Tentando ver o que tipo, relaxar um pouquinho, perceber o que funciona, que o Sim. trabalho, essa nova realidade é vantajosa para eles também. Eles podem, assim, quantas pessoas estão hoje morando na praia, nas serras, coisas que eram absolutamente inviáveis. Sim. As pessoas elas puderam ir para suas casas de campo, para suas casas de praia e gerir seus negócios de lá e ter mais tempo passear com o cachorro. Gente que nunca tinha levado um filho na escola. Sim. É, Então, começaram a ver vantagens muito grandes, né? Nessa situação de poder congelou um trabalhar à distância. pouquinho, gente. Congelou um pouquinho. Clenice?
Oi, estou aqui. Eu tô te ouvindo, mas eu vi que congelou um pouquinho, não sei se foi a minha Não sei se a rede. minha internet é a Voltou, sua, mas voltou. está rodando. A minha também Voltou, está rodando para voltou. você. Voltou. Então, eu estava te falando assim, que eu escutei de empresários que eles nunca tinham levado o cachorro para passear, nunca tinham levado o filho na escola. Agora Aham. não estão levando o filho na escola, mas estão podendo acompanhar o filho no computador para Sim, acompanhar uma aula no computador, levar o cachorro para dar um passeio, passar a fazer atividades físicas, ou seja, eu acredito que a pandemia ela veio fazer uma convocação geral para mudar a qualidade de vida do planeta inteiro. também acredito nisso. Também acredito E é nisso. apesar de todas as perdas, nós temos todos os dias de mortes, que não precisava ser assim, mas parece que foi o único jeito que o sistema planetário encontrou para fazer uma chamada geral para as pessoas pensarem, repensarem a forma de fazer negócios, a forma de viver. E Uhum. eu acredito que vai ser muito melhor depois de passar a grande crise, as pessoas vão perceber a vantagem que é e vão continuar trabalhando de casa. Então, recentemente eu precisei ir ao centro da cidade e olhei aqui no site, a empresa que eu queria ir estava dizendo que estava aberta até às 16 horas. Eu, opa, abriu, vou lá. Uhum. E aí, eu chegando ao centro da cidade, eu fui de Uber, porque eu estava em cima da hora e tal. E ainda naquela ideia de que é ruim estacionar no centro da cidade, né? Todos nós temos essa, que mora Sim. no Rio, essa coisa que estacionar no centro é difícil. E quando eu fui chegando, eu fui tendo uma sensação de que eu estava chegando num cemitério. Nossa. E a minha Nossa. sensação foi essa. Eu estava naquelas ruas assim, perto da Praça 15, desci ali para ir no órgão que eu queria e não tinha um pé de gente na rua, naquela rua. Eu olhei assim e falei, meu Deus, dá medo andar por aqui. Aí fui ao órgão que eu queria ir, estava fechado. E é Uhum. um prédio antigo, um prédio enorme. Depois eu fui em outro órgão, do outro lado na Teófilo Otoni, quem conhece Rio de Janeiro sabe. E aí também completamente vazia, os restaurantes, as lojas que estavam abertas vazias. E aí eu olhei para aquilo tudo e eu falei, gente, quem não percebeu ainda que o mundo mudou vai ter que acordar, Sim, porque o mundo agora é online. Qual o sentido que vai fazer esse órgão voltar a funcionar aqui se está funcionando tudo online? Aí o sim. guardinha falou para mim, não, senhora, é só você entrar no site, a senhora resolve isso. O próprio Aí o outro, a guarda mesma falou coisa. isso. O guardinha lá, não, senhora, desde o ano passado que não está funcionando, a senhora pode entrar pelo site, a senhora resolve. E eu saí dali, eu falei, por que é que eu vim ao Vim... centro da O cidade? que que eu vim fazer aqui? E a resposta foi: parece que eu precisava ser sacudida, né? Sim, sim. Olha, o mundo é online, nós precisamos estar aqui fazendo o que a gente está fazendo hoje. Todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir depois, precisam acordar para isso. Agora a gente precisa fazer negócios já aqui no Instagram. Agora o Instagram é o nosso currículo Lattes. Então, quem não está aqui está morto. Antigamente a gente tinha as páginas amarelas, né? Quem é jovem aqui não sabe nem o que é isso. Quem tem É menos de 30 verdade. É nem verdade. imagina do que eu estou falando, né? Páginas amarelas, que é isso? Antigamente era assim, você tinha que estar nas páginas Os amarelas. Hoje você tem que amarelos. estar aqui no É. Instagram. Agora é Instagram. Teve um momento que era o Orkut, depois veio o Facebook, agora é o Instagram. Daqui a 5 anos a gente não sabe o que será, mas Uhum. a gente vai precisar estar aqui na tela de um celular para fazer negócios, conhecer pessoas e trabalhar. É um E mundo a diferente. cidade que vá para os arquitetos e os engenheiros para eles reinventarem o centro da cidade, né? Porque não vai ser mais necessário ter aqueles prédios, as pessoas ficarem de 9 às 17 horas ali dentro, trancado dentro de uma saletinha. Eu sei que tinha coisas boas daquilo ali, a gente gostava de interagir com os colegas, né? Mas a gente vai ter que descobrir outras formas de trabalhar e viver, ganhar dinheiro, né? Se conectar Sim, com o mundo. sim, eu sei também. Isso que você está falando, para mim, está caindo aqui, sabe? Está encaixando de uma forma, porque eu vejo pessoas que estão reativas 100% ao momento, tá? Elas dizem assim, ai, quando que vai voltar tudo ao normal, né? E isso, assim, de certa forma é preocupante,
porque as pessoas estão nas empresas, né? Então tem muita gente achando assim, vamos voltar 100% para os prédios. A Rosana até colocou aqui, o centro da cidade vai precisar transformar os prédios comerciais em prédios mistos para repovoar o local. E é verdade, tanto o centro, os centros urbanos do Rio, de Minas, da Bahia, dos outros estados, né? Os centros urbanos comerciais, né? Em que estava concentrada aquela grande gama de empresas, vão ter que mudar, né? E quando eu ouço uma pessoa ainda falando quando que isso tudo vai acabar e a gente vai voltar ao normal, eu me assusto e eu vejo que vai acabar descendo goela abaixo, né? E em um determinado momento a pessoa vai ter que segurar essa onda, né? Eu E acredito, Ivani, que a gente vai precisar vai precisar, se a gente tiver que deixar uma mensagem nessa live para essas pessoas, é assim, queridinho, queridinha, acorda. sim, acorda, acorda. E Pode até acontecer uma situação híbrida, né? A sim, empresa está lá, só que aquele prédio inteiro que você trabalhava, talvez se reduza a uma sala de reunião, para um encontro de vez em quando, um andar só, né? E andar as escolas, vão ser híbridas também, não vai precisar o aluno ir todo dia ou todo mundo ao mesmo tempo. Então, mas continue aí. Eu acho que é, eu acredito que é uma nova realidade e vai demorar bastante, porque a gente sabe que as vacinas elas não vão nos livrar do vírus, elas vão amenizar a situação. Então, ainda precisamos de muitos cuidados até que esse momento seja entendido. Na verdade, eu acho que nada chegou ainda tão claro ainda, porque o que a gente está falando aqui, Ivani, em primeiro lugar, é desse entendimento da nossa capacidade de nos adaptarmos. uhum, Na verdade, no fundo, a gente está aqui falando de Darwin, né? Que é que o Darwin dizia, não são os fortes que se adaptam, que se sobrevivem, mas os que sobrevivem. se adaptam. E tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista pessoal, são aqueles que se adaptarem, aqueles que se adaptam, aqueles que vão sobreviver melhor. Tanto sobreviver fisicamente, quanto emocionalmente, quanto profissionalmente. É um verdadeiro chamado à evolução humana, eu diria. É, É um chamado para que a gente se torne mais humano, que a gente possa cuidar mais um do outro, mesmo que seja assim à distância, se conectar mais um com o outro. Quantas vezes você estava ao lado de um colega e você nunca prestou atenção realmente no que aquele colega estava passando, né? E às vezes hoje, pela uma live, você olha para o teu colega ali na tela e fala, fulano não está bem. Você está olhando para ela hoje, talvez mais do que você olhava quando estava sentado na mesa sim, ao lado. sim, Então, eu acredito que esse é o grande chamado. O grande chamado é para que a gente nos torne verdadeiramente humanos. sim. Que a gente possa ter mais empatia um com o outro. Ressignifique, né? Ressignifique a nossa maneira de ver o profissional ao lado, né? Que nada mais é que um ser como a gente, né? Que tem mil anseios, mil medos, né? É, tem empatia, mas também tem situações que ele não tá nem aí, né? Ele não quer ser empático com ninguém, né? Então, assim, eu acho que é uma convocação mesmo para todos reverem essa maneira como você age, essa maneira como você pensa, né? É ressignificar o tempo inteiro, né? E uma coisa que eu tenho visto que muitas empresas têm feito programas, têm feito, têm tentado alguma forma de melhorar esse momento para os colaboradores, né? Você vê assim ações como a ginástica online, né? Um momento de meditação online, né? E várias assim formas existem, né? Várias formas de você tentar trazer um equilíbrio, né? Para a pessoa, para que as empresas consigam também garantir esses resultados, né? O que você acha disso?
essas Olha, tentativas? eu estou atendendo muitos empresários, né, nesse momento, né, e um deles falou um negócio para mim hoje, eu atendi hoje, e ele falou assim, uma coisa para mim muito interessante. Assim. Ele é um engenheiro, né? Então, esse engenheiro, como você também é engenheira, sabe que são pessoas dos números, dos processos, não é à toa que você é especialista em processo, né? É verdade. Então, você tem uma cabeça muito matemática, digamos assim, né? E aí, o que é que a pandemia trouxe para ele? Assim, eu nunca meditei na minha vida. E agora eu comecei a meditar. Aí eu estava meditando 1 hora por dia, agora eu quero meditar 2 horas por dia, agora eu quero ficar ali meditando. Que legal, que legal. Então, o melhor lugar do mundo nesse momento para mim é quando eu estou meditando. Aí eu falei, gente, quem te viu, quem te vê, né? É uma Então, mudança para eles também, é uma né? mudança. É uma mudança. Eu estou fazendo yoga, olha só. Que Sempre achei legal. maravilhoso, tai chi, não sei o quê, mas nunca fiz yoga, agora estou fazendo yoga. Então, aí quando eu saio da yoga, eu digo, ai, que coisa gostosa, meu Deus, a yoga é um abraço de mãe, que coisa boa. É mesmo? Então, exatamente. Então, assim, quem não está podendo fazer presencial, está fazendo online. Professor de yoga online, dança do ventre online, meditação Não, online. online. O que é que a gente percebeu? Que dá para fazer quase tudo online, namorando online. Já se namorava online, né? É Mas eu acho que nunca verdade. se namorou tanto online como agora. É verdade. É verdade. Então, as famílias, uma coisa assim muito interessante, as famílias estão fazendo lives de encontros semanais e ficam ali horas e horas falando, pessoas que não se falavam, que se viam só nos enterros e casamentos, estão se reconectando. A cidade que eu nasci começou um movimento no ano passado e passamos o ano inteiro tendo uma live sábado da cidade. Pessoas que estão fora daquele lugar há 50 anos como eu, que de repente Uhum. se reconectam com colegas de infância. Olha que coisa. Colegas da escola, colega menina, um movimento assim, um negócio tão incrível. Então, tudo isso foi benefício da pandemia. Então, assim, nesse mesmo texto que eu escrevi, eu falei de guerras, né? Toda guerra ela tem morte, mas ela tem também benefício, né? E esse é o grande benefício dessa pandemia. É reconectar as pessoas. Ao mesmo tempo, olha que coisa mais louca, ao mesmo tempo que a pandemia falou assim, não, se afaste das pessoas, fique longe das pessoas, fisicamente, as pessoas sentiram tanta falta, mas tanta falta um do outro, que elas precisaram ficar o dia inteiro um olhando uma para a cara da outra aqui nas lives, nas lives do Zoom, nas lives da cidade, dos colegas. Olha, eu nunca vi tantas pessoas se Se conectando e se conectando, né? comunicando como neste momento. Então, isso está acontecendo a nível pessoal, familiar, empresarial. Quantas coisas que só se fazia presencial, a gente vivia viajando para eventos em São Paulo, eventos não sei Sim. aonde, vou palestrar em Fortaleza, vou palestrar em BH, vou fazer agora uma palestra não sei aonde. E a gente não precisa mais sair de casa, faz a palestra aqui mesmo. Chama aqui a coleguinha, vamos falar sobre processos e pessoa? Bora, então bora. Agora, é verdade. Não, é verdade. Eu acho que nunca as pessoas estiveram tão conectadas, né? Nunca estiveram tão conectadas. E aí, eu andei lá lendo sobre os seus livros, e aí voltando agora um pouco para o empresário. Esse que guia todos os colaboradores, esse que é o que dá o norte da empresa. Eu vi que você tem um trabalho, que inclusive tem um livro aí saindo, já quase assim na nossa mão, que é a empresa no divã, né? Em que você fala dos 4 pilares que controlam os resultados da empresa, né? E que o empresário nem sempre desconfia disso, nem desconfia que esses 4 pilares controlam, tá, o resultado da empresa, tá? Muitas vezes é como a gente falou aqui no início. Ele está ali desesperado, querendo controlar o colaborador, querendo controlar o horário que o colaborador entra e sai, porque ele acha que o resultado dele está naquilo. Então eu fiquei surpresa de ver assim, nossa, a empresa no divã, o empresário no divã. Conta aí pra gente como é que é isso.
Olha, é isso, né? Porque assim, os 4 pilares, você começou falando dos 4 pilares, o que é que são os 4 pilares, né? Eu sempre comparei, a gente trabalha em cima de uma mesa, né? Sim, A gente trabalha aqui, eu tô aqui numa mesa, meu computador está numa mesa, meu celular está aqui agarrado aqui no Ring Light, aqui na mesa. Então, a mesa tem 4 pernas. Então, as 4 pernas que sustentam o negócio é a família, em primeiro lugar, a sua família original, que deu a carreira que você tem, seu relacionamento amoroso, sua família agora nuclear, que é você, seu marido e seus filhos, a sua carreira propriamente dita e a sua saúde física, mental e emocional. E quando a gente fala, por exemplo, sobre saúde, Vani, as pessoas pensam, se eu ficar doente, eu não posso trabalhar. Então, eu não posso ficar doente. Né? Então, o empresário, por exemplo, ele nunca se dá o direito de ficar doente. Os empregados ficam doentes, pega atestado médico, ficam em casa, mas o dono do negócio, ele não se permite ficar doente. Então, ele está doente, mas ele está em pé. Entende? E isso impacta muito. Mais do que isso, para além disso, uma doença lá da família. Imagina uma pessoa que teve um avô que teve uma doença, está impactando o negócio dele hoje, mas como assim? Como que uma doença do meu avô pode estar impactando o meu negócio hoje? Então, no livro tem um caso desse, contando como é que acontece. Uma pessoa que procrastinava pra caramba e não sabia por quê. Então, foi lá ver que era uma doença que o avô dele tinha, que fazia com que ele também, que ele procrastinasse, que ele tinha medo de errar. Né? Então, enfim. Então, assim, esses 4 pilares, assim, o relacionamento. Todo mundo sabe o quanto impacta você estar sofrendo num relacionamento. Né? Você está em casa, no casamento ruim, ou no namoro, com uma crise no namoro, aí você chega e não se leva problema de trabalho, de casa para o trabalho. trabalho. A gente já sabe que nós não somos seres divididos, nós somos seres únicos. Não tem essa. Não tem essa. Você leva o seu coração partido sim para o trabalho. Sim. Isso vai impactar, né? Então, por isso que eu resolvi colocar o nome A Empresa no Divã, porque quem é a empresa? É o gestor, é aquele que criou o negócio, aquele que é o guia da empresa, e muitas vezes ele coloca toda a responsabilidade do sucesso dele nos funcionários, Sim. nos processos. Quando alguma coisa não está funcionando, chama o consultor aí, vamos ver, é gestão de pessoas, é gestão financeira, é logística, é isso, é aquilo, e resolve tudo. Aí dá aquela acalmada, mas aí as coisas continuam acontecendo. As coisas continuam dando errado. Assim, mas como? Por que dá tão errado? Se eu já chamei todos os consultores, todos os melhores processos estão em curso e as coisas continuam não acontecendo. O que é que está acontecendo? Aí é a hora do dono do negócio botar a cabeça dele no divã, porque geralmente o erro não está no funcionário, o erro não está no processo, o erro está no dono do negócio. E eu digo isso porque eu tive empresa por mais de 30 anos e aconteceu exatamente isso comigo. Eu ia para o Sebrae, eu fazia os cursos, eu chamava os consultores do Sebrae, botava todo mundo lá para ajeitar a empresa. Vamos lá, vamos consertar esse negócio agora. Bota isso, compra mais máquina, faz lá. Você E a foi coisa continua. empresária também, Clenice, né? Ninguém melhor para falar de psicologia, de trabalho. Ó, gente, uma Exatamente. empresária aqui, ó. Mas aí Por mais de 30 anos, né? Não foi assim 30 dias. Por mais de 30 anos. E eu via que certos erros, eles repetiam. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu contratasse os melhores consultores do Rio de Janeiro, as coisas se repetiam. E aí foi que eu vi que não tinha jeito, que tinha alguma coisa que era aqui na minha cabeça. Então eu fui buscar justamente a ajuda da psicologia. E nessa busca da ajuda da psicologia, eu acabei me apaixonando e falei, também quero ser psicóloga. que legal. Aí eu fui fazer a minha formação e depois, no início da minha carreira, eu fiquei psicóloga, né? Trabalhando muito transição de carreira, porque eu dizia, as mulheres, as pessoas estão perdidas, escolheram uma coisa e agora elas não estão felizes, porque teve um momento que eu não estava mais feliz com o que eu fazia. Dava tanta confusão que eu já estava infeliz. Já não tinha mais alegria, já não tinha mais prazer naquilo. E eu falei, não, chega. Aí quando eu fui para a psicologia, eu me apaixonei completamente, fiquei fazendo transição de carreira. Não queria nem ouvir falar de empresário, porque empresário lembrava o que eu tinha passado. Entendi. Entendeu? Me lembrava
o mundo que eu vivi durante muito tempo. E, não, psicologia corporativa, Deus me livre, não quero saber disso, estou fora. Mas aí as coisas, assim, como eu tenho a expertise de ser também empresária, ainda me considero empresária. Hoje eu sou empresária da psicologia. Sim. Eu vejo, né? E aí minha expertise, eu sabia o mundo do negócio, como é que funcionava, trabalhava para grandes empresas, prestava serviço para grandes empresas, então eu vivia nesse mundo. Eu percebi um momento que eu estava atendendo, tipo, 80% dos meus clientes eram empresários. Apesar de eu não me posicionar como psicóloga de empresários, eles eram todos empresários que estavam insatisfeitos com seus resultados, né? Qual é a Uhum. maior queixa do empresário? Ele não tem o lucro correspondente, muitas vezes, ao tamanho do esforço. E por que isso acontece? Por que eu me esforço tanto? Por que eu passo a vida nesse trabalho e as coisas não acontecem da forma que eu acredito que aconteceria, né? E eu sabia, porque eu vivi a mesma situação. Então, eu Uhum. juntei as duas coisas, né? A minha experiência como empresária e agora a minha expertise como psicóloga, psicologia do trabalho. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade de psicologia, que a minha dedicação foi 100% à psicologia do trabalho. Então, eu trabalhei, assim, atuei como psicóloga em todas as áreas de psicologia do trabalho. Desde jovens, transição de carreira, preparação para aposentadoria, pós-aposentadoria, e aí, finalmente, eu estava vendo, peraí, eu só estou atendendo empresário. E eu comecei a direcionar o processo terapêutico mais para ajudar os empresários a entender os nós, né, que estavam na cabeça deles com relação ao negócio. Por que eles não tinham o sucesso que eles precisavam ter? Né? Porque o que é que acontecia? Né? Eu encontrei o meu próprio perfil, então, como você viu aí no livro, eu descobri 4 perfis também Uhum. predominantes de Uhum. empresários, o bem-sucedido, mas que ele não tem o resultado que ele poderia ter, então ele se sente um impostor. Tem o empresário especialista nos negócios, é muito competente, mas está sempre fazendo alguma bobagem que faz com que o lucro dele escorra pelos dedos. O azarado, né? Então eu encontrei muita gente azarada agora na pandemia, viu? Tipo, acabei de montar o meu negócio, tá vendo? Passei a vida inteira, acabei de montar a minha loja, montei no mês seguinte que é a pandemia, tá vendo? Olha aí, tá vendo que eu sou uma azarada mesmo? Aí eu falei, olha só, a pandemia é mundial, lindinha. Não é você que é Mas, azarada. mas o azarado, ele pega tudo para ele. Tudo que acontece é porque ele existe, entendeu? Entendi, não, E entendi. aí, o que acontece quando essa pessoa pega a coisa para ele? Ela não consegue ver as soluções disponíveis, porque ela está focada no erro e Uhum. não no processo que está acontecendo globalmente. Ela volta para ela, para a sua crença limitante, e ela abre mão de ver nós estamos vivendo um momento planetário, que não tem a ver com ela, que ela não é tão importante assim quanto pensa que é dentro desse contexto. Claro, que tem pessoas que, sabe, acham que o mundo gira ao redor do seu umbigo, né? É, o Então quase elas. lá, isso, o quase lá, ele está sempre indo. Agora eu vou fincar minha bandeira no pico do Himalaia, escorrega, desce tudo. Né? Então, todas essas questões têm causas emocionais do dono Emocionais. do negócio e que ele pode contratar a melhor equipe do planeta, que a coisa vai acontecer daquele jeito, porque está na cabeça dele e ele toma decisões erradas. Uhum. Né? Na hora da tomada de decisões, ele toma decisões equivocadas. Né? E aí a coisa acaba degringolando. Né? Então, assim, o livro fala muito disso, né? De como é que esse emocional impacta o negócio, como que uma perna quebrada da mesa, né? Imagina, né? Você está aqui trabalhando numa mesa, né? E a tua perna do relacionamento está quebrada. Você está aqui tentando focar, mas a cabeça não sai daquela Sim. briguinha que você teve de manhã, né? Ou alguém está muito mal de saúde na sua família. Você também está aqui tentando focar aqui e o negócio está lá. Então, assim, eu costumo dizer, por exemplo, que dinheiro e relacionamento são a mesma energia. Então, se você quiser ser bem-sucedido financeiramente, seja bem-sucedido no amor também. Não, e você cada vez vê mais e mais e mais e mais se for aprofundando, né? A gente teria que ter mais lives, mais conversas,
você vê que o mental, né, o psicológico daquela pessoa, seja ela o dono, seja ela o colaborador, isso sim que faz a diferença para que aquele processo entregue aquele resultado, né, esperado, né? Porque senão, o que vai acontecer? Pode ser o melhor processo. Eu costumo brincar lá na empresa, eu falo assim, pode ser o processo desenhado lá pela Universidade de Harvard. Não vai funcionar, porque se as pessoas não estão conectadas, né, elas não estão com o pé no chão, elas não estão mentalmente conscientes, equilibradas, né? Até levando agora para a empresa no divã, né? Se as quatro pernas da mesa não estão ali fincadas e sustentando, não vai dar certo. Não vai ter o melhor processo, não vai entregar o melhor resultado, né? E as pessoas são a mola propulsora. Foi a chamada da nossa live, né? Quem move Exatamente. tudo são as pessoas. E a comunicação, viu? Assim, eu gostaria de falar um pouco, apesar que você não me perguntou sobre isso, mas é um tema assim que eu gosto, sempre que eu falo sobre empresários e gestores e equipes, é a comunicação. A grande questão da comunicação, principalmente quando a gente fala de empresários, né? O empresário, ele criou aquele negócio, é como um filho, né? A empresa é como um filho. Você pode ver que todo empresário fala assim, a empresa é o filho dele, né? É o primeiro filho, né? O filho mais velho. Então, ele criou aquele filho. E ele entende do negócio dele profundamente. E quando ele vai se comunicar com a sua equipe, com seus gestores, ele às vezes tem a ilusão de que o outro está no mesmo nível de entendimento que ele está. Uhum. Então, ele acha que é óbvio demais e não é óbvio para outra pessoa. E isso gera muito problema, muito desentendimento, muito prejuízo, né? Essa, assim, uma das maiores dificuldades que eu tive no meu negócio era justamente com a comunicação. Porque eu dizia assim, gente, parece que eu falo outra língua. Eu digo A, eles entendem Z. O que é que está acontecendo? Né? Por que é desse jeito? E eu levei muito tempo, mas muito tempo para entender isso. Né? Entender que eu estava aqui porque eu tinha criado um negócio, eu entendi o negócio profundamente, mas as pessoas estavam mais aqui um pouquinho, então eu tinha que vir até aqui para me comunicar com elas. E eu não queria sair daqui do salto. Entendi. E nas equipes a gente vê muito isso, né? Essa falha na comunicação, porque ou o dono ou o gestor, ele já está num nível diferente e ele não quer descer até aqui para falar a mesma língua da sua equipe. Isso gera uma quantidade de desentendimento, de prejuízo. Mas olha, a Erros, quantidade né? de erros e prejuízo financeiro e prejuízo emocional. A gente está falando aqui de pessoas e processos, né? Como que você faz o processo? Você, Ivani, é especialista em processo, e alguém tem que colocar esse processo para funcionar. Então, ao comunicar esse processo para a equipe, é preciso ter todo um excesso, eu diria, de cuidado para passar essa informação da forma mais clara e mais... assim, é uma coisa interessante, porque a gente às vezes comunica, a gente acha que a gente está sendo claro, mas a gente não pergunta para a pessoa se ela entendeu, não pede que ela nos explique aquele processo que você acabou de passar, para ver se ela escutou realmente aquilo que você falou. Você já sentiu isso, Ivani, alguma vez? De você Sim. sentir que... Eu várias vezes, assim, eu particularmente tenho um método de checar o entendimento. Eu acho isso muito importante, porque eu brinco, às vezes eu falo que a língua portuguesa, ela, para mim, é uma das... Eu falo outros idiomas e para mim é uma das línguas mais difíceis, né? Então, da mesma maneira, o entendimento, ele muda. Você acha que a pessoa entendeu aquilo claramente, né? O entendimento, ele não é assim. O meu entendimento não é o teu entendimento, né? Então, assim, eu acho isso super importante, a clareza, né? A clareza no informar, no checar
se realmente aquela informação foi absorvida da maneira como ela deve ser feita, tá? Eu tenho essa prática, né? Quando eu mapeio um processo, quando eu faço uma entrega, e eu concordo plenamente com você. A comunicação, ela é essencial e ela tem que ser validada, né? Senão você vai causar erros, você vai ter erros, você vai ter desacertos que sejam, né? Você vai ter erro na tomada de decisão. Olha que coisa preocupante, né? Porque uma decisão tomada errada, né? Ou não, se não for a melhor decisão, isso vai impactar no resultado da empresa. Então a gente sabe Vai disso. impactar muito, muito, vai impactar muito, muito, muito mesmo. Então, assim, quando o colocar a empresa no divã, no meu caso aqui, Vani, às vezes eu coloco primeiro o dono do negócio, então eu vou no autoconhecimento dele para ver os padrões que ele tem de comunicação com ele, com a família dele, com a empresa. A segunda etapa é a comunicação dele com os líderes, que depende do tamanho da empresa. Tem empresário que ele tem uma comunicação direta com seus subordinados, né? E tem outros que eles têm intermediários, que são os gestores, né? Então, a segunda jornada são com os gestores, e a terceira jornada com a equipe propriamente dita, né? E a maior reclamação sempre, sempre, sempre é, às vezes, a forma como as coisas são passadas, como os processos são passados, como as cobranças são passadas. Essa é a reclamação número 1 de todas as equipes que eu já trabalhei. As pessoas não se sentem ouvidas, entendeu? A maioria não se sente ouvida e elas passam sempre que a forma como as tarefas são passadas muitas vezes também são de uma forma muito, como é que se chama? Tá, é assim, faça, não discuta, tem que fazer. Que elas não se sentem ouvidas e elas sentem que há uma certa... É o manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mais Obedece ou quem tem menos juízo, né? assim. Exatamente. Então, assim, é muito... foi uma das... Eu falei, gente, a comunicação nas empresas, eu já tinha até escrito esse livro, A Empresa no Divã, e eu falei, gente, tem que fazer um trabalho focado exclusivamente na comunicação, na capacidade, melhorar a capacidade dos gestores de ouvir sua equipe, de que eles se sintam escutados, que eles se sintam ouvidos, entende? Porque eles não se sentem ouvidos, de um modo geral. A equipe, né? A equipe. A equipe não se sente ouvida. Tipo, e às vezes tem até medo, vai para a reunião, são convocados, mas sabem que nem tudo eles podem falar. Nem sempre podem falar. E na maioria das vezes não pode falar exatamente assim, estou aqui para bater palma, fazer, muito bem, muito bem. Mas não tô... E às vezes a pessoa pode ter alguma... não intenção, eu digo, às vezes a pessoa pode ter alguma ideia, algum fato relevante, alguma sugestão que pode mudar alguma situação problemática, né? Ou pode alavancar uma melhoria, né, naquela empresa. E se aquela equipe não consegue ser ouvida, é uma perda para o líder, né? É uma perda para a empresa, é uma perda de resultado, né? Você deixa muitas vezes de agarrar uma oportunidade e colocá-la em prática, né? Se você não ouve a tua equipe, né? Agarrar uma sugestão, né? Exatamente. Impressionante. E assim, apesar da gente ver que as empresas dizem se preocupar com isso, que elas estão fazendo tudo pela integração das equipes, muitas empresas que eu já entrei, que as pessoas dizem que elas estão investindo bastante, a gente percebe que na prática não é assim que acontece. Na prática, assim, parece uma coisa, como se diz, para inglês ver. Sim, entendi. Não, aqui estamos fazendo, fizemos um almoço, e tarará, e fizemos isso para integrar a equipe, fizemos aquilo. Fizemos uma pesquisa, né? E agora nós temos os canais de comunicação já tudo atualizado, né? E, na verdade, só para inglês ver. Na prática, isso não está acontecendo, entendeu?
Isso é entendi. o que eu percebo nas empresas, de modo geral. Elas não se Caramba. sentem, as pessoas não se sentem assim, que elas estão... Sendo ouvidas. Tipo, você criou o processo e ouvir a pessoa que está implementando o seu processo, entende? Ver na prática como é que aquilo acontece. Como é que ela que está operacionalizando aquilo, o que é que ela está sentindo, Uhum. né? Tá legal, é aquele follow-up mesmo com vontade, de coração aberto, para ver se a pessoa tem alguma coisa para contribuir. Isso é muito crítico, né, Clenice? Mas, assim, é um Uhum. recado para nós que somos os profissionais da área também, né? Garantir, Processos, né? sim, garantir essa Para você, comunicação clara. exatamente. Eu diria que para vocês que são os criadores dos processos, é de ver como é que as pessoas se sentem colocando isso em prática. Uhum, Elas estão ali fazendo porque tem que fazer, ou elas poderiam fazer uma vírgulazinha diferente e ter um resultado melhor, mais tranquilo. uhum. É, Eu não, acredito que é por aí. para nós é super importante, né? Esse canal de comunicação aberto, sim, a gente trabalha, eu pelo menos, né? Assim, não posso falar por todos, né? Mas, assim, a gente tem as etapas lá do mapeamento em que realmente a participação de toda aquela equipe que vai operacionalizar aquele processo, a participação com as sugestões no momento da análise, né? É ali que você ouve todo mundo e pega ali o melhor, né? Para ter aquele resultado final daquele processo final. A gente faz isso. Mas é assustador ver que a comunicação, que é um fator tão importante para os resultados, ela nem sempre ela é validada, nem sempre ela é garantida, né? Mas fica aí uma senhora dica para Sim, todos, não só para os empresários, mas para os líderes de processo, para todas as pessoas que trabalham com equipes, né? E que ouçam, né? As equipes, ouçam as sugestões, ouçam, verifiquem, validem essa comunicação daquilo que foi, acabou, que vai ser implementado, né? Isso é super importante. Agora, olha só, eu tô correndo, que já são 19h51. tá acabando o Tá tempo, é acabando. rapidinho, hein? O bate-papo foi bom. Foi. Eu queria fazer uma pergunta para você. Olha só, tem algumas perguntas aqui, tá? Mas a gente até já respondeu. Tem uma pergunta aqui, ó. Nossa, a pessoa acabou de abrir um negócio e tem que se adaptar à pandemia. A gente já respondeu de alguma forma no que foi aquela empresa no Divã quando você estava falando do azarado, eu acho. Uhum. Entendo que o feedback frequente entre líder e liderados é importante para melhorar a comunicação também. A Rosana colocou aqui, né, o feedback, que é a prática do feedback, né? Mas assim, olha, Ivana, Ivane, deixa eu falar rapidinho aí para essa pessoa que perguntou sobre a pessoa que acabou de começar o negócio. Assim, no ano passado, quando começou a pandemia, eu entrei em alguns grupos de empreendedores e eu ofereci um hot seat gratuito. Uhum. E o que é um hot seat? As pessoas apresentam o seu projeto e eu convidei vários especialistas, amigos meus, para ajudar aquelas pessoas. A gente fez gratuito, a gente não Ah, fez legal. nada assim. E a ideia era a seguinte: então, tinha uma pessoa que tinha acabado de montar uma loja, tinha saído do CLT para resolver o sonho de Uhum. empreender, e agora? E aí ela saiu dali com umas 3 soluções, mais ou Legal. menos, entendeu? Então, a pessoa acabou de montar um negócio físico e chegou a pandemia, vai ter que vender online, não tem jeito, vai ter que Tem encontrar uma sempre forma. uma saída, né? Tem sempre uma saída. As festas, os eventos que não tinha nada. Então, assim, o primeiro aniversário online que eu fiz um videozinho aqui, foi dia 7 de abril do ano passado, aniversário da minha mãe. Então, fizemos um videozinho para comemorar o aniversário dela. Depois começou a aparecer os aniversários em caixinhas, Ó, que foram para os isso. convidados. As coisas começaram a evoluir, a expandir, né? O segundo aniversário da minha sobrinha, que já foi no final, acho que foi no mês de abril, mas já no final, a gente já fez um bolo. Combinamos que todo mundo ia ter que ter bolo de chocolate e foi assim super legal. Quando ela falou assim: "Vó, a primeira fatia é para você",
cortou lá o bolo dela, minha mãe levantou o bolo assim, acabei de receber. Ela assim, como? Que legal. Nós fizemos, todo mundo tinha bolo de chocolate e ela era uma criança e ficou espantada que pronto, acabei, Gente, o primeiro pedaço é para você. Minha mãe levantou o pratinho e falou assim, tá aqui, ó, acabei de receber. Então, a pandemia veio trazendo para a gente criatividade, veio sim, trazendo novas oportunidades em todos os níveis. E eu diria para assim, para todas as pessoas que vão ver essa live, assim, o que é que eu fiz nessa pandemia? Eu trabalhei para caramba e eu estudei tudo que eu pude e aprendi a fazer um monte de coisa que eu nunca tinha feito na vida. Então, vamos aprender coisas novas. Os gestores aprender a flexibilizar, a confiar, né? Confiar nos processos, pessoas, confiar nas pessoas que são elas que vão gerir. Ah, se ele fez sim, 11 horas da noite, 23h59, e era aquela data que ele tinha que cumprir, ótimo. Não importa se sim, ele foi fazer yoga 9 da manhã e foi lançar lá, fazer o lançamento 9 da noite. O que importa é o resultado. O que importa sim. também é se o seu funcionário está mais feliz, se ele está podendo ter uma vida com mais qualidade. Mais qualidade, exatamente. Então, o funcionário que tiver mais qualidade de vida, ele vai dar mais qualidade ao seu trabalho, não tem dúvida nenhuma disso. Você tem dúvida disso, Ivani? Não Que o tenho funcionário com dúvida. mais qualidade de vida, ele vai dar mais qualidade para o trabalho dele, ele vai dizer, poxa, está tão bom, eu vou fazer o meu melhor, que é para continuar assim. Sim, com Quem é que certeza. quer mais, gente? Diz uma coisa, quem é que quer mais ficar 4 horas dentro de um transporte por dia, como aqui Sim, no Rio de Janeiro, engarrafado, é. E outra a gente podendo, coisa, podendo fazer yoga, ouvir música, passear com o cachorro. não é? Ver o nascer do sol na praia, né? Vai bem cedinho para a praia ver o nascer do sol, medita um pouquinho e Pois é. volta para trabalhar. Clê, olha. Exatamente. Então, para encerrar, né? Fala aí, Ivani. Quero agradecer a Ivani pelo convite. Ah, minha Demais, fofa. amei. Amei bater esse papo aqui, foi fantástico. É isso. Eu ia te perguntar sobre recolocação, mas recolocação e transição de carreira fica para uma Tem que ser próxima. outra, tem que ser outra Tem que live ser só para falar outra. sobre isso. Eu estou fazendo isso. Te falei, né? Acabou, aqui, ó, nem deu tempo. É. Eu vou, olha só, hein? Psicólogos, né? Oi? Fazendo Fala. do físico para online, como captar clientes, porque o psicólogo nunca foi treinado para isso. Enfim, tem muita coisa aí que eu estou fazendo de transição para psicólogos, inclusive, e para outros profissionais também. Uhum. Mas Olha, isso é assunto para outra live. outra live. Olha, em Então, nome da gratidão. BPMP Rio de Janeiro, do nosso comitê, eu te agradeço, tá? Por essa generosidade de compartilhar com a gente tanto fato, tanto da vida e tanto conhecimento, tá? E a gente se vê numa próxima. E sucesso aí com o teu livro, tá? E peço ao pessoal aqui, sigam a BPMP Rio de Janeiro, entrem no nosso Instagram, vão ver a live da Clenice agora de novo comigo, sabe? Rever todos os pedacinhos importantes e fiquem com a gente. Muita gratidão, Obrigada. Clenice. Tá bem, gratidão. Beijo. Ai, peraí. Salva aí, hein, Ivani? É,